Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025. O trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. E para essa lição, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 23, onde diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Queridos irmãos, a verdade prática para essa lição diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Queridos, a leitura bíblica em classe para essa lição está primeiro no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1. Vamos ler do versículo de número 43 ao versículo de número 51. Diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Também vamos ler em Mateus capítulo 26, versículos de número 37, 38 e 42, onde diz assim: E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Meus queridos irmãos, os objetivos dessa lição são identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Como motivação a essa lição, preste atenção que a experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento de nossos
relacionamentos com outras pessoas. Amados irmãos, preste atenção num detalhe. Nós estamos, desde a semana passada, falando de Jesus Cristo como homem e frisando que Jesus, como homem, ele não deixou de ser Deus. Quando a gente afirma que Jesus é 100% homem e 100% Deus, e complementa com a afirmação de que nele não se viu pecado ou mácula, nós estamos dizendo que Jesus Cristo, ele foi um exemplo como homem. Preste atenção, queridos, que Jesus como Deus, ele não podia ser visto aos nossos olhos a não ser pelas suas ações. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E a Bíblia diz que o mesmo Deus nunca foi visto por ninguém. Então, olhando para Jesus, o que se via naquela oportunidade? Se via o homem, se via a carne, que era o que os olhos poderiam ver. E aí, poderiam não, que os olhos podem ver. E aí eu ainda faço a lembrança, trago a lembrança, aliás, dos irmãos, a afirmação de que Jesus, ele era 100% homem, com um detalhe: filho de Maria e não de José. Não é? Porque quem colocou Jesus no ventre de Maria não foi José, foi o Espírito Santo de Deus. Né? Coloca a semente no ventre de Maria e dali Jesus nasce. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam o homem, e elas viam não qualquer homem, elas viam um exemplo de homem. Por quê? Porque olhando para Jesus, se via um homem, não é? Que não tinha pecado nem mácula, se via um homem perfeito, não é? Em palavras e em atitudes. Então Jesus, ele é uma referência também para para o desenvolvimento de nossos relacionamentos com outras pessoas. Porque quando olhamos para Jesus, nós vemos então um grande homem que nunca passou igual por essa terra onde nós vivemos. Né, irmãos? Então, com base nisso, preste atenção que o Senhor Jesus também não viveu como um monge, não é? Como um eremita, não é? Jesus não viveu em retiros solitariamente, não viveu enclausurado, isolado da sociedade, não é? Nem ensinou essa prática em momento algum aos seus discípulos. Não tem na Bíblia, não é? Jesus ensinando seus discípulos a viverem enclausurados. Antes ele disse assim: olha, não se acende uma luz e coloca embaixo da mesa. Antes se coloca no velador para ser visto, para iluminar, não é? Então a narrativa bíblica, ela descreve que Jesus teve uma vida social e uma vida religiosa também. Então nessa lição eu quero mostrar aos irmãos alguns aspectos dessa experiência, dessa convivência humana de Jesus Cristo. Então eu vou mostrar para os irmãos a experiência de Jesus, a experiência humana de Jesus nas profecias do Antigo Testamento, também a experiência de Jesus, a experiência humana de Jesus através do seu nascimento, né? A experiência de Jesus humana na observância da lei, né? A experiência humana de Jesus através das suas limitações e necessidades como homem, né? Enquanto homem, e também a experiência humana de Jesus através da sua vida social. Então, nessa lição, ao término dessa lição, não pode restar dúvida que Jesus viveu como homem e ele teve experiência social, experiências como homem, né? A sua humanidade, ou seja, foi real. Não é um conto de fadas, não é uma coisa fictícia. É importante frisar assim com palavras pesadas, porque se a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então temos isso explicitamente muito claro na Bíblia Sagrada. Preste atenção a um detalhe. Primeiro,
a experiência humana de Jesus nas profecias do Antigo Testamento. Então, muitas pessoas, e aí isso é indiscutível, tá certo? Muitas pessoas duvidam que Jesus tivesse realmente nascido, ou mesmo que Jesus tivesse existido. Mas o que é que nós temos? Historiadores escreveram sobre Jesus, não é? Muitos historiadores escreveram sobre Jesus, como por exemplo, o historiador romano Tácito Plínio, não é? O historiador judeu Flávio Joséfo, e até o Talmud se refere a Jesus de Nazaré como uma pessoa histórica que viveu a experiência humana. Então, os 2 primeiros capítulos do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, eles descrevem as circunstâncias do nascimento de Jesus e indicam claramente que a vida de Jesus, ela foi uma intervenção direta de Deus nas experiências humanas de seu filho. Então, existem mais de 300 referências no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Por exemplo, preste atenção que eu vou mostrar algumas aqui aos irmãos. Eu vou falar da profecia sobre a experiência humana de Jesus, não é? Mas pastor, Jesus não tinha vindo. Mas o Antigo Testamento, ele já mostrava como seria essa experiência. E aí eu vou mostrar para os irmãos aonde está, tá certo? No Antigo Testamento, e vou mostrar aos irmãos aonde se cumpriu no Novo Testamento. Então, nós temos a profecia de Jesus, se referindo à experiência humana de Jesus. Então, Jesus seria filho de mulher, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que se cumpre em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus como descendente de Abraão, Isaque e Jacó, né? Está lá a profecia em Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 17, versículo 19, Gênesis 28, versículo 14. Se cumpre em Atos 3 e 25, Lucas 3, 23, Mateus 1, do 1 ao 13. Então, Mateus é uma referência maior, onde se refere à genealogia de Cristo, né? A genealogia que vem desde os patriarcas, conforme lá registrado em Mateus. Então, Jesus descenderia da tribo de Judá, está profetizado em Gênesis 49, 10, também nos Salmos 2, versos de número 6 a 9, e se cumpriu em Lucas 3, 33 e 34, e Mateus, capítulo 1, versículos de número 2 e 3. Como descendente de Davi, herdeiro do trono, profetizado em 2 Samuel 7, 12 e 13, Salmos 132, verso 11, e Jeremias 23, versículo de número 5, e se cumpre em Mateus 1, versículos 1 e 6, que Jesus nasceria de uma virgem, conforme Isaías 7,14, que se cumpre em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, também em Lucas capítulo 1, dos versículos de número 26 ao versículo de número 35, que como ele seria chamado do Egito, conforme Oséias capítulo 1, versículo 1, aliás, capítulo 11, versículo 1, e se cumpre em Mateus capítulo 2, versículo de número 15. E como nasceria em Belém, né? Profetizado em Malaquias capítulo 5, versículo 2, e se cumpriu em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Queridos irmãos, então aqui nós temos, não é, várias profecias acerca da experiência humana de Jesus no Antigo Testamento, e a referência devida lá no Novo Testamento. É importante, inclusive, que não todas, devido ao tempo da aula, mas pelo menos 2 ou 3 seja lida aí em sala de aula, para mostrar isso claramente aos alunos, baseados na Bíblia Sagrada. Também a experiência de Jesus, nós vimos no Antigo Testamento, agora a experiência humana de Jesus através do seu nascimento. Então, o que é que a gente tem? Primeiro, a experiência humana de Jesus no alistamento dos seus pais. Então, se a gente lê a Bíblia, a gente vai observar que César Augusto, ele ordenou
que se fizesse um alistamento do Império Romano, e esse alistamento serviria de base para o lançamento de impostos. Então o decreto foi assinado por volta de 8 a.C., do ano 8 a.C., mas provavelmente ele não entrou em vigor, não é? Naquele momento, só alguns anos mais tarde, tá certo? Lucas 2:1 diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então a expressão todo mundo significa todo o Império Romano, não é? E não todo mundo conhecido. Era o Império Romano, que era o maior império daquela época ali, o império que dominava. Também a experiência humana de Jesus na indicação da sua tribo. Então, na Judéia, cada homem voltava à cidade dos seus ancestrais, né, aonde seus ancestrais ficavam guardados, né, de sua família, e todos, Lucas 2:3 diz, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, tanto José, seu pai adotivo, quanto sua mãe Maria, né, que estava prestes a dar luz, eles eram descendentes de Davi e, portanto, foram para a capital da sua tribo, né, para serem registrados conforme sua tribo, conforme Lucas capítulo 2, versículos de 3 a 5. Não é uma viagem muito difícil, de mais de 112 quilômetros, né, através de um terreno extremamente montanhoso. Terceiro, a experiência humana de Jesus através da observância da lei. Então, a experiência humana de Jesus é demonstrada, nesse caso, primeiro, na prática da circuncisão da criança. Então, como ser humano, Jesus foi submetido à circuncisão, não é? É lá conforme Lucas, capítulo 2, versículo de número 21. Então, ninguém pode submeter um espírito à circuncisão. Tinha que ser homem, né, irmão? Tinha que estar em carne humana. Então, Jesus foi circuncidado no 8º dia, de acordo com a lei judaica, não é? Que está lá registrada, conforme registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 12. Né? Jesus nasceu sobre a lei para resgatar os que estavam sob a lei, né? Então, conforme Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 e 5. E foi, portanto, sujeitado às exigências da lei, né? Então, Lucas dá ênfase à nomeação do menino, como lhe chamaram o anjo, né? Como lhe chamaram o anjo. Também, queridos, a experiência de Jesus é demonstrada na observância da dedicação da criança no templo. Então, a apresentação de Jesus no templo demonstra sua experiência humana. Jesus foi levado para ser apresentado, ele foi visto, a criança foi vista, foi entregue ao sacerdote, né, para ser apresentado conforme Lucas capítulo 2, dos versículos 22 ao 24. Então, duas cerimônias bem separadas são envolvidas aqui, né? Então, a apresentação do menino e a purificação da mãe, né? A apresentação do menino segue-se do fato de que todo primogênito ao Senhor será consagrado, conforme Êxodo capítulo 13, versículos 2 e versículo 12 e 15, e também Números capítulo 18, versículo de número 15. Então, embora Lucas ele não mencione o fato, né, sem dúvida os 5 ciclos usuais foram pagos, né, para redimir o primogênito, conforme Números capítulo 18, versículo de número 15 e 16. Também a lei levítica, né, ela estipulava que depois do nascimento de um filho, a mulher ficaria impura durante os 7 dias até a circuncisão do menino, e que por mais 33 dias devia manter-se afastada de todas as coisas sagradas, num total de 40 dias de purificação, né? Para uma filha o tempo era
era dobrado, não é? Conforme Levítico capítulo 12, versículo de 1 a 5. Então, na ocasião, ela deveria sacrificar um cordeiro, não é? E uma pomba ou pombo. Se fosse pobre demais para um cordeiro, então bastaria uma segunda pomba ou pombo, não é? Então a oferta de Maria, portanto, foi a dos pobres, né? Então, a experiência humana de Jesus através das suas limitações e necessidades. Então, a experiência de Jesus também é demonstrada claramente na Bíblia através das suas limitações e necessidades. Não é? A Bíblia, ela apresenta diversas passagens que evidenciam a humanidade de Jesus, mostrando que ele experimentou emoções, necessidades físicas, tentações e limitações, não é? Que são coisas típicas da natureza humana. Então, como homem, Jesus esteve sujeito, não é, às limitações condizentes ao ser humano. Como por exemplo, Jesus sentiu fome e sede, conforme Mateus capítulo 4 e também João. Não é? Eu não vou citar as referências, mas está aí. Eu vou deixar na aula aqui para os irmãos observarem. Tudo que eu falar tem referência bíblica. Então, primeiro, Jesus sentiu fome e sede. Não é? Jesus experimentou as necessidades básicas do corpo humano, como fome e sede, não é? O que demonstra a sua verdadeira humanidade. Posso até lembrar para os irmãos essa primeira parte, mas aí depois os irmãos vão vendo ali na Bíblia as demais. Por exemplo, Jesus foi batizado em águas, não é? Por João o Batista, e a Bíblia fala, não é, daquele episódio bonito que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Uma voz brada do céu e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Então nós temos ali, a Bíblia diz que Jesus foi, depois disso, ele foi levado para o deserto pelo Espírito, né, para ser tentado, e lá jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome, né? Então a Bíblia mostra claramente que Jesus teve fome. Além disso, Jesus sentiu cansaço e fadiga. Então observe que o fato de Jesus se cansar mostra que ele não apenas parecia humano, mas realmente ele viveu as limitações físicas da carne. Também, Jesus chorou e sentiu tristeza, né? Então Jesus sentiu tristeza profunda e chorou pela morte de Lázaro, né? E pela incredulidade do povo, demonstrando emoções genuínas. Também Jesus se alegrou, não é? Então, apesar de enfrentar dificuldades, Jesus também experimentou alegrias, tá certo? Mostrando um aspecto completo, não é, irmãos, de emoções humanas. Jesus também foi tentado. Você observa que, apesar de dificuldades, Jesus também experimentou alegrias, não é? Mostrando o seu aspecto ali humano, mas também Jesus enfrentou tentações reais, não é? Mas sem pecar, cumprindo sua missão redentora como o segundo Adão. Eu até, essa semana, no culto da minha igreja, pregando, eu falei para os irmãos, eu disse: você imagina que se o outro lado teve ousadia de tentar Jesus, imagine tentar a gente, né, irmão? Que Jesus foi tentado. Também Jesus demonstrou compaixão e misericórdia. Então Jesus não apenas sentia emoções, mas se importava profundamente com o sofrimento humano, né? Jesus sofreu com dor e com a morte, tá certo? Jesus experimentou angústia extrema, não é? E a dor da morte, né? Tornando-se o sacrifício perfeito pela humanidade. Jesus possuía e possui uma natureza humana completa, tá certo? Corpo, alma e espírito, não é? Em resumo, não é? Jesus, desde o momento que o Verbo se fez carne, ou seja, desde o momento da sua encarnação, que ele foi um ser humano completo, né, irmãos? Então ele sentiu, ele viveu ali
todas as coisas e foi submetido a todas as coisas que um homem é submetido. Tá certo? Também a experiência humana de Jesus através da sua vida social. Então, além do seu modo de viver entre outras pessoas, os evangelhos eles mostram que a pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus, havia elementos constitutivos nos seres humanos, corpo, alma e espírito. Os evangelhos eles revelam a dependência humana da oração, e do Espírito Santo, além da sua identidade com a raça humana. Macos 6, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nós podemos ver claramente que Jesus teve uma vida social, que Jesus teve amigos, parentes, que ele interagia com as pessoas, que ele era conhecido dos vizinhos, e moradores de Nazaré, aonde ele vivia. Então nós vamos ver claramente aqui a experiência humana de Jesus através da sua vida social. Então, primeiro, a experiência humana de Jesus e seu envolvimento social. Presta atenção, Jesus é apresentado nos evangelhos como alguém que era natural na comunidade de seu povo, e não como um estrangeiro. Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Então, a maneira de viver de Jesus, sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica. Também os moradores de Nazaré admiravam-se com o que viam. Então, os 3 países fora de Israel que o Senhor Jesus visitou foram quais? Foi o Egito, conforme Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15, o Líbano, as cidades antigas de Tiro e Sidom, na Fenícia, conforme Mateus capítulo 15, versículo 21, e a Jordânia, conforme o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 28. Então, Jesus esteve no casamento em Caná da Galileia, conforme João capítulo 2, versículo de 1 a 8. Ele, sua mãe e seus discípulos estavam na festa porque todos foram convidados. Ou seja, Jesus convivia com amigos e parentes. Também o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, sua visita e interação com os samaritanos é mais uma amostra que ele viveu a experiência humana. Jesus viveu de fato a experiência humana. Então, a experiência humana de Jesus é em seu relacionamento com pessoas. Aqui a gente pode observar, Jesus ele rompe barreiras geográficas, culturais, étnicas e religiosas. Presta atenção, ele participou de um banquete, promovido por um publicano chamado Mateus, conforme Mateus 9, 9 a 12, que é o mesmo Levi das passagens paralelas em Marcos, 2, do 3 ao 17, e em Lucas 5, do 27 ao 31, que veio a ser um dos 12 apóstolos. Existe no capítulo 7 de Lucas 4 encontros interpessoais de Jesus. Presta atenção, na cura do centurião de Cafarnaum, também na ressurreição do filho da viúva de Naim, no encontro com os mensageiros enviados por João Batista, e também num banquete na casa de um fariseu de nome Simão, ocasião em que uma mulher pecadora foi lá e ungiu seus pés. Também Jesus se hospedou na casa de Maria e também sua irmã Marta, numa aldeia a caminho de Jerusalém, e também participou de uma ceia preparada pelas irmãs de Lázaro, a quem Jesus chamou de nosso amigo. Então você observa que diversas vezes Jesus aparece nos seus ensinos e pregações dialogando, respondendo questões, censurando e consolando as pessoas, trazendo advertências e outras vezes também trazendo esperança.
Então nós vemos claramente aqui a experiência humana de Jesus em seu relacionamento com pessoas. Também a experiência humana de Jesus em sua vida espiritual. Preste bem atenção. Então, as experiências de Jesus como homem são manifestas nos evangelhos pela interação com pessoas e autoridades religiosas, como sua participação das reuniões nas sinagogas e no templo. Então, Marcos, ele dá a entender que Jesus pregou em todas as sinagogas da Galileia. Os evangelhos, eles mostram Jesus ensinando na sinagoga de Nazaré e de Cafarnaum e no templo de Jerusalém. Então, Jesus viveu como judeu e cumpriu a lei como judeu, reconhecia a autoridade de Moisés, participava das festividades judaicas. Ou seja, você observa que Jesus, como homem, como homem, ele teve experiência humana, em sua vida, quando o assunto é sua vida espiritual. Então, a vida espiritual também demonstra, sua experiência humana. Então, a sua experiência humana por meio da sua limitação em tempo e espaço. Então, como homem, Jesus, ele tinha certa limitação em tempo e espaço, e portanto, submisso ao Pai. E aqui tem a razão dele ter falado em João 14, 28, o Pai é maior que eu. Então, os evangelhos, eles mostram, eles revelam atributos, atributos característicos de ser humano em Jesus. Como, por exemplo, ele nasceu de uma mulher, seu parto foi normal e comum, como o parto de qualquer ser humano, Ele cresceu em estatura e em sabedoria. Ele teve mãe humana, além de irmãos e irmãs, Ele morreu, embora ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ele deu provas materiais de ter corpo humano, Ele também precisou, a unção do Espírito Santo em seu ministério. Ele precisou da ajuda dos anjos para protegê-lo, e ele foi feito semelhante aos homens, com a diferença que nos homens se encontra pecado. Em Jesus Cristo não se encontrou pecado algum. Agora, em resumo ao que a gente falou, e com alguns acréscimos, eu quero mostrar aqui a experiência humana, no ministério de Jesus. Então, os principais opositores de Jesus, quando o assunto são os debates com as autoridades religiosas, então os principais opositores foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. E esses debates, eles revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que nós temos. Então, primeiro, os fariseus, Então, o nome vem do hebraico, é prushim, que significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus. Os fariseus, eles defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Também eles eram membros do Sinédrio, e tornaram-se alvos das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo, para os irmãos terem ideia. Também, nessa questão do debate com as autoridades, a gente pode citar os saduceus, conforme a lição, desse final de semana. Então, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Então, os saduceus, eles eram como os fariseus, Eles eram uma facção do judaísmo, ou seja, era um grupo de judeus, Grupo de judeus separados ali,
do judaísmo. Então eles alegravam aceitar apenas os cinco livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, né? Pois eles não acreditavam em anjos, espíritos, nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Então, muitos deles, dos saduceus, eram sacerdotes, não é? E exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus, né? Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus, né? Também dentro desses grupos religiosos, eu cito os herodianos, né? Quem eram os herodianos? Eram apoiadores de Herodes, não é? Da dinastia de Herodes, eram como se fossem marqueteiros de Herodes, não é? E a função deles era convencer o povo para impedir um governo direto de Roma, né? Então, eles foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Então, o discurso de Jesus também incomodava os herodianos, né? Então, eles formavam conselho com os fariseus com o propósito, aliás, de matar Jesus e livrarem-se de Jesus, né? Então estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, além da questão do debate com autoridades religiosas, nós temos ali mais alguns pontos sobre a vida social e religiosa de Jesus. Então, Jesus ele participava de uma vida social intensa, como já mostrei aos irmãos aqui, né? A escolha de seus discípulos, por exemplo, né? Como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos, né? Os 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Lucas, eles apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, não é? Como Zacarias e Isabel. Também os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus, não é? Zebedeu era um pescador da Galiléia e marido de Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus. E Lucas, ele descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, né? Jesus interagia com as pessoas, independentemente de sua condição social e espiritual, no caso, publicanos e pecadores, fariseus, né? A mulher pecadora e a mulher samaritana. E algumas características próprias do ser humano, não é? Como eu já disse aos irmãos ali, Jesus nasceu de uma mulher, embora tenha sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi normal, não é? E comum, como de qualquer bebê que se preze. Jesus sofreu, chorou, Jesus sentia angústia, Jesus sentiu fome, sede, sono, Jesus se cansou, Jesus morreu, tá certo? Então a grande diferença no caso da morte é que ele não ficou morto como qualquer pessoa. Ao terceiro dia ele ressuscita, não é? Passando pelo ardor da morte. E ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Por exemplo, naquela passagem onde colocam o paralítico, né? O paralítico no lugar onde Jesus ensinava, na casa onde ele ensinava, aí a Bíblia diz que a virtude do Senhor estava com ele naquele momento para curar. É interessante porque mostra claramente a dependência de Cristo naquele momento. Então o Senhor Jesus, em sua experiência humana, ele participou da nossa fraqueza física e emocional, não é? Mas não de nossa fraqueza moral e espiritual, tá certo? Porque ele é Deus, não é, irmãos? Também algumas heresias, que eu vou mostrar aos irmãos, algumas heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, a primeira heresia que eu vou citar aqui para os irmãos, aliás, é o apolinarismo,
né? Então, Apolinário, ele foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Então, o apolinarismo, ela é a doutrina que nega que Jesus, não é, encarnado, teve espírito humano, né? Então eles usam fazendo uso, né, da linguagem teológica de Apolinário. Os elementos constitutivos do ser humano não soma carne ou corpo, tá certo? A psique, tá certo? A alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetite, e pneuma, né, que é a alma racional. Então, em relação a Jesus, ele dizia que Jesus possuía uma soma humano e uma psique humana, mas não uma pneuma humana, não é? Ou seja, não uma alma, tá certo? Ele possuía corpo e espírito, mas não uma alma. Então, segundo Apolinário, o verbo citado lá em João 1, capítulo 1, versículo 1 e 14, ele teria ocupado o lugar da alma na encarnação, e com isso negando que Jesus tivesse espírito humano, tá certo? Também além do apolinarismo, eu posso citar para os irmãos a reação da igreja. Então, a humanidade plena de Jesus, ela está muito clara no Novo Testamento, não é? Que fala do corpo físico de Cristo. E eu já citei vários aspectos aqui antes de chegar nesse ponto da lição. Mas fala também claramente que Jesus teve alma, não é? E espírito. Então, essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A única diferença é a impecabilidade, tá certo? De modo que ele é verdadeiro homem. Então, o apolinarianismo, me perdoe, ele foi declarado heresia lá no Concílio da Calcedônia em 451. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que assim foge um pouquinho, talvez o assunto, o escopo teológico da lição, mas é importante no sentido de nós observarmos a maneira como nós somos alcançados por essas seitas. Algumas pessoas são levadas até pela maneira, digamos, triunfalista, não, sensacionalista, que essas pessoas falam, né? Que essas pessoas, elas falam de uma forma meio que sensacionalista. Eu estava num lugar onde uma pessoa falava de um grande planeta que está se aproximando da Terra, tal, que eu não vou citar agora. Mas o jeito que a pessoa falava era um grande planeta se aproxima da Terra, e isso está influenciando o comportamento da pessoa, a reação da natureza, não sei o quê. E de repente eu escutei alguém dizer assim: glória a Deus. Aí eu olhei para trás e disse: não acredito que tem um assembleano aqui. Não é? Que deu um glória a Deus não pelo conteúdo, mas pelo sensacionalismo da voz que ecoava naquele momento. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Parece que o apolinarianismo é uma coisa ridícula, mas acreditem, pessoas caem nessa história, né? Pessoas são levadas por essa história aí. Então, isso aí é terrível, a gente tem que tomar muito cuidado. Também o monoteísmo, tá certo? O monoteísmo é uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, né, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Então, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, né, e telema, né, vontade, desejo. Então, era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, né, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, não é? Em Jesus. Então, o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, ele considerou claramente o monoteísmo
heresia, tá certo? Então reconhecemos as vontades de Cristo, nós reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente, né, irmãos? É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, beber, comer, interagir com as pessoas, elas são puramente humanas, né? Mas não produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Então, ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Não é? Sofrônio, patriarca de Jerusalém, 633, ele refutou o monoteísmo, né? Dizendo que existe em Jesus duas vontades, né? Sendo a humana submissa, logicamente, à vontade divina. E aí, para terminar, eu quero mostrar aos irmãos como essas heresias se apresentam nos dias atuais, não é? Então, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Então, nós podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena, como eu já mostrei aos irmãos, o Egito, né? Israel, que foi o centro das suas atividades, e a Fenícia, que atualmente é o Líbano. Então, mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus, né? Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas, eles costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, né? Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos, e eu já ouvi pessoas que oficialmente não foi citado, que disseram que Jesus esteve no Brasil. Sinal, tem gente dizendo que Jesus é brasileiro. E aí, só para vocês verem a gravidade disso aí, lá no curso de teologia, quando eu vou ensinar sobre liturgia, eu costumo dizer que o problema da liturgia brasileira é ter se tornado brasileira. Imagine, aliás, o problema da liturgia da igreja, vou corrigir minha frase, foi ter se tornado brasileira. Pense bem nisso. O problema da liturgia da igreja foi porque deixou de ser bíblica e se tornou brasileira em alguns lugares, não em todos. Agora você imagina se Jesus fosse brasileiro, deixasse de ser o Filho de Deus para ser brasileiro, né? Então a Bíblia nada disso menciona, né? E ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Olha, irmãos, a gente não pode acrescentar nada na Bíblia, nem retirar. A gente vive pela fé em Deus, em conformidade com a palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e não existe outra. Então, os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Não, pelo contrário, ele era conhecido pelos vizinhos, como eu já falei para os irmãos. Jesus, ele era visto como alguém da comunidade. Então, essa invenção dessas pessoas esotéricas, elas contrariam o relato dos evangelhos, né? Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro, né? Então, assim, a sua maneira de viver e os seus ensinos, eles refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu, né? Marcos 6 e versículo 2 ou 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, a atitude, você observa, do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Não é? Não era. Jesus era conhecido, não é? Porque tinha uma vida pública no lugar onde ele, na comunidade onde ele vivia, né? Mas isso é muito claro. Então, com isso fica muito claro também que é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com pessoas, não é? É importante que a gente nunca esqueça os pontos essenciais dessa lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Jesus é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, tá certo? E como homem, em toda a sua plenitude, ele viveu e andou entre nós, seres humanos.
Então nós aprendemos que Jesus viveu plenamente a experiência humana, com todos os aspectos de um ser humano, sem contudo deixar de ser plenamente Deus. Glória a Deus. Mais uma grande lição, né, irmãos? Extremamente esclarecedora e edificante para a nossa fé. Convide todos os seus alunos. Olha, hoje em dia tem recursos no WhatsApp para você criar uma lista de transmissão ou um grupo com todos os seus alunos e lembrar os alunos sobre a importância da lição. Isso é importante. Adianta algum comentário. Olha, na lição de hoje nós vamos mostrar Jesus 100% homem com experiência, tendo experiências humanas, não é? A gente vai mostrar como isso serve de exemplo para a nossa vida. Manda esse comentário para os alunos, desperta a curiosidade, o interesse, a intenção deles virem à escola bíblica dominical, e com certeza sua aula será uma bênção novamente. Deus te abençoe, eu desejo uma excelente aula a todos, e se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 9. A paz do Senhor a todos os irmãos.